nesses 2 meses aí, outubro e novembro. Desde já agradecer a presença aí do nosso público externo. Eu, assim, não consigo, nossos alunos, as nossas futuras professoras supervisoras do PIBID, vejo aqui também. Se tem algum outro aqui que eu não conheço, peço perdão, bem como os nossos alunos que estão aqui participando. A Lohane fez o primeiro período conosco aqui, falando aqui. Então, sejam bem-vindos. Eu vou passar a palavra para a coordenadora do curso e também coordenadora do projeto de extensão Aquarela, que vai, então, aí conduzir as boas-vindas e passar a palavra para a direção geral, direção de ensino, se estiver presente, ok? E eu retorno daqui a pouco. Boa tarde a todos. Com imensa gratidão que eu agradeço a comissão desse trabalho, né? Esse trabalho só foi possível porque a gente trabalha em equipe, então agradeço desde já a professora Priscila, o professor Donizete, o professor Wilson, além de todos os professores que compõem o curso de pedagogia. E a nossa intenção é simplesmente formar, mas formar com diferencial, né? Essa formação inicial, que ela tenha um diferencial. Quero agradecer também imensamente aos professores, né, que compôs esse momento das APNPs. O professor, nesse momento agora, eu vou agradecer como professor, né, o professor Diego Staqueto, que pegou as disciplinas das professoras que estavam naquele momento doente, mas que ele se propôs fez um trabalho belíssimo, com muita gratidão, Diego, e agradeço a sua contribuição ao curso de pedagogia, né, com a disciplina Paulo Freire. Agradeço também a professora Fernanda, porque que esses agradecimentos eles têm uma valia muito grande? Porque são professores que estão na gestão e que em nenhum momento, né, eles se propõem aqui no curso a dizer o não quando a gente solicita, né, a gente sempre tem um sim. Então, é com muita gratidão, e está chegando o dia dos professores, né, o programa Aquarela vem com muitas surpresinhas aí para nós. Bem, o programa Aquarela, né, ele trata de um projeto interdisciplinar que propõe ações integradas em algumas regiões de Vila Velha e de Colatina. Agradeço também a professora Flávia, em parceria o curso de pedagogia de Itapina com Vila Velha. A gente está fazendo também esse programa acontecer. O programa Aquarela, nosso grupo de docente planeja apresentações específicas sobre temáticas importantes no campo da pedagogia, bem como atividades didático-pedagógicas. O projeto envolve, né, momentos de coparticipação, onde a relação teoria e prática, eles caminham juntas, e ele busca, né, trabalhar através de palestras, elaboração de materiais didáticos, oficinas, mini-cursos, sair dos muros da instituição do Campus de Vila Velha e transitando, né, além desses muros, se aproximando mais das escolas municipais, né, do campus de Vila Velha, de Itapina, Colatina. Então, é com muita alegria que nós, né, do programa Aquarela, daremos início a esse projeto denominado Primavera na Pedagogia. E ele tem o intuito de quê? Que a gente possa ter momentos de consolidar algumas teorias, de aprender novos contextos de aprendizagem, que a gente possa, enquanto curso de pedagogia, usufruir desse momento com muito discernimento, porque foi preparado para vocês 2 meses de atividades, mas que essas atividades
possam agregar ainda mais na formação inicial de vocês. Então, daríamos no início a abertura, né, do programa Primavera na Pedagogia. E agora eu passo a palavra para o nosso diretor, de Emerson Saqueta. Ali, colocando alguns pontos. Vamos lá, então. Boa tarde ainda, né? Boa tarde a todas e todos. Satisfação estar aqui com vocês hoje, com pessoas tão bacanas, que eu respeito tanto, que a gente faz parte e convive, troca e partilha, né, o nosso dia a dia, meus amigos, colegas de trabalho, né, docentes, técnico administrativo, Elton, que é muito mais do que um pedagogo, é um irmão dentro do campus. Então, cumprimento a todos, queridos alunos, membros externos, para dar, então, início a esse evento da aquarela. É bacana, né, o fato de ter o nome da primavera. Eu tenho problema de rinite alérgica, então o início da primavera, para mim, sempre é muito complicado, né? Eu passo um mês de início da primavera todo congestionado, todo entupido. É muito ruim, né? Para mim, sempre o mês de setembro, e o mês de setembro, para mim, a nível respiratório, é muito complicado, né? Mas eu fico pensando, né, a necessidade desse florescimento, dessa metáfora, né, da primavera na pedagogia, como necessidade apontada para o florescimento das pessoas enquanto gente, né? Para ter fruto, tem que passar pela flor. Para ter fruto e dar resultado, para ter continuidade, a gente tem que passar por um processo de florescimento como gente, né? Então, acho que foi de um brilhantismo muito grande, Fabiana, que o corpo de professores da pedagogia, que a comissão em que vocês estão empenhados, escolheu esse nome, acredito que muito para além do início da primavera, mas a necessidade de que a educação tem que apontar para um real florescimento hoje, enquanto pessoas, para que o patamar ético que a gente persegue na educação seja alcançado. Então, que todos vocês e que a gente consiga florescer, né, como gente, para que a gente consiga produzir bons frutos para a sociedade brasileira que tem precisado tanto. É óbvio que passamos por momentos de muita dificuldade, momentos em que esse conceito, né, de pandemia ele tem que ser, inclusive, alargado, porque não se trata apenas de uma pandemia viral da Covid-19, mas nós percebemos que nós tivemos um momento, né, muito conturbado, que ainda não passamos, que é de outros vírus tantos, né, que são de outras afetações à prática docente, as afetações de saúde, e que vão estar, obviamente, atingindo a todos nesse momento enquanto sociedade. Nós tivemos, né, junto com a pandemia, não como o governo quer falar, um empobrecimento causado pelo fechamento da economia. Nós presenciamos, na verdade, um empobrecimento de espírito, um empobrecimento de políticas públicas, a rarefação do acesso às políticas sociais, à política de emprego. Então, rarefeito também fica nesse momento, por conta da política nacional, os efeitos em que estamos vivendo de uma pandemia outra, que é para além da Covid-19, que é de sucateamento, né, das políticas educacionais. Então, meu desejo, Fabiana e estimados colegas, é que eu tenha hoje muito mais uma fala de esperança, que é aquilo que é produzido pela primavera, do que uma fala sisuda dos tantos problemas que nós temos que superar. Afinal de contas, estão passando para nós uma mensagem, né, nas televisões, nos telejornais, uma mensagem que é para nós, para além da sociedade, é uma mensagem que é direcionada para nós docentes, que é tipo assim: acolha sobre seus ombros toda a carga pesada e todo o lixo que vai vir por aí, né? Os telejornais não estão falando para as pessoas apenas pressionar a gente, mas é uma política de medo, panóptica, de vigília,
né, que está tentando colocar como ameaça, inclusive, no PELOA, né, para quem não sabe o que é PELOA, é o plano da legislação orçamentária anual, né, um corte de 22% para a educação para o ano que vem. Desculpa. Então, com isso, né, eles colocam a assertiva, né, ou volta a trabalhar presencial ou vai se efetivar esse corte orçamentário. Eu acho que vamos ter condições aí de enfrentar muitos desafios para além dos tecnológicos, para além dos de inclusão nesse momento de pandemia. Então, na condição de diretor-geral, eu acolho a todos com muito carinho, e Fabi, então, retorno a palavra para você, né, agradecendo por todo o empenho seu e dos docentes e técnicos deste curso, e, obviamente, de vocês, alunos, né, de fazerem com que as coisas aconteçam e os florescimentos ocorram dentro da educação brasileira, para além do IFES de Vila Velha. Muito obrigado e bom evento para a gente. Muito obrigada, senhor diretor de Emerson. Muita gratidão. Agora é diretor, né? Muita gratidão. A gente sabe que o curso de pedagogia é um curso novo, mas que, ao mesmo tempo, ele foi acolhido de tal forma por essa direção de ensino, ele nasceu com essa direção de ensino. Então, para nós que fazemos parte desse corpo docente, nós acreditamos que isso já é uma luz muito grande no fundo do poço, onde a gente só tem disciplinas ou cursos, né, mais voltados para a área da saúde, e a educação vem, porque a gente não pensa separado. A educação e saúde, eles né, caminham juntos, e o nosso ressignificamento dentro do curso já está de tal maneira. Antes era um coraçãozinho que queria crescer, né, nas ciências humanas. Hoje a gente já tem uma identidade, já tem uma força, porque o nosso grupo tem um diferencial muito grande. A gente quer fazer diferença, a gente acredita numa educação diferente e mais humana. Muito obrigada, tá? Agora eu vou passar a palavra para a professora e diretora, doutora Fernanda Beccar. Olá, boa noite, Fabiana. Está me ouvindo? Estamos ouvindo. Abriu a câmera, está tudo certo? Tudo certinho. Que eu não estou vendo aqui. Então, boa noite a todos. É uma imensa alegria estarmos juntos nesse iniciar da noite. A alegria de encontrar aqui os colegas, né? Cumprimento o professor Emerson, diretor-geral do campus Vila Velha, a quem tem lutado em todos os momentos pela melhoria do campus, pelos nossos afazeres humanizados. Cumprimento a Fabiana, que tem coordenado esse curso, né, de uma forma brilhante. E especial, eu quero cumprimentar os nossos professores, além de Emerson, Fabiana. Cumprimento Doni, a Graça, Priscila, Wilson. Agradeço a vocês pelo envolvimento com o campus, pelo envolvimento com o curso, pela alegria que nós temos, né? Emerson destaca o nome do evento, Primavera na Pedagogia e Educação em Tempos de Pandemia, e eu acredito, sim, que terá muito florescer nesses 2 próximos meses das atividades do Edu Aquarela, porque nós tivemos temáticas muito importantes que foram, com muito cuidado, selecionadas pela comissão, pelo grupo de professores, o Doni, a Priscila, o Wilson, junto com a Fabiana. Então, nós vamos tratar da gestão, nós vamos tratar das práticas docentes nesse formato online, alfabetização científica, arte, cultura, a questão do racismo e juventude, as criações no ciberespaço, as questões do atendimento educacional especializado, do laboratório vivo. Então, vai ser um rico momento para todos nós, sejamos professores, sejamos licenciandos, aqueles que estão de fora, como a Lohane coloca aqui, né, foi nossa aluna no primeiro período, foi para a universidade, mas permanece conosco.
Cumprimento a todos os alunos que aceitaram o convite, seja do campus Vila Velha, seja do campus Itapina, e peço que a gente ajude a divulgar, porque nesse momento de pandemia, se nós podemos dizer que tivemos uma boa coisa, é a oportunidade de nós ouvirmos professores de excelência que em momentos anteriores a gente só conseguia ouvir nos grandes eventos, pagando uma inscrição bem cara, para ter essa oportunidade de partilha, de aprendizagem com esses colegas. E esse momento que a gente passou a usar mais os espaços online, nos abriu essa possibilidade. Então, esse evento, ele inicia hoje, né, mas ele prossegue nos próximos 2 meses, e ele vai nos dar essa oportunidade de muitas aprendizagens com professores que foram escolhidos para estar com vocês, para essa conversa, para esse diálogo. Então, eu desejo que sejam 2 meses frutíferos, floridos, alegres na nossa vida, e que a gente consiga compartilhar esse link com aqueles que não estão aqui hoje, para que nas próximas datas eles possam estar. Tá bem? Que a gente prossiga no nosso aprendizado. Fabiana, muito obrigada. Continuo à disposição para aquilo que for necessário. Muito obrigada, senhora diretora, Fernanda Beccari. Ai, não gostei da senhora. O Wilson falou para ela tirar o senhor. O meu diretor, a direção de... Eu estou mais da beleza na pandemia, porém, contudo, entretanto... A gente tem amigos e parceiros aqui no nosso curso. Gratidão, Fernanda. Eu vou passar agora a palavra para o nosso colega, o Wilson, que irá fazer a mediação da palestra, tá? Por favor, Wilson. Então, agradeço aí as colocações da professora Fernanda, diretora de ensino, do Jamerson, diretor-geral, e nós estamos à disposição, né, do campus e aí dos demais participantes do evento. Rapidamente, a professora Fernanda já falou um pouco do evento, só um esclarecimento. Nós tivemos problema no link inicial, né, que saiu na inscrição, na divulgação. Mas no site do campus já houve a correção, então peço a vocês aí que divulguem, eu vou estar divulgando novamente para os colegas que não estão conseguindo entrar no evento, porque de fato, assim, acontece, né? Nesse momento aí, essas questões aí tecnológicas ainda nos pegam, né, de surpresa. Então, agora eu vou então apresentar o currículo do nosso palestrante. Nosso palestrante, ele então, na realidade nós fizemos uma substituição por vontades aí alheias da professora Sandra, ela não pôde estar presente, tá, gente? Então, nós esperamos que tudo termine bem, que dê tudo certinho. Quem sabe ainda não consigo contar com a presença dela nesse evento, mas nós tivemos aí uma substituição à altura, né? Da professora Sandra, que é o nosso professor Jamerson, nosso diretor-geral, que vai aí nos abrilhantar aí com a nossa temática. Nossa temática ela foi pensada essencialmente nesse momento em que, se nós contextualizarmos a pandemia, nós fomos praticamente uma das primeiras instituições a parar, nós vamos ser a última instituição a retornar, inclusive discutindo os impactos do retorno. A educação, enquanto um fenômeno, eu costumo dizer que ela é complexa, porque ela vai envolver a sociedade não apenas no setor daquilo que é o ensino, mas no setor da economia, no setor produtivo. Num todo, a educação ela tem impactos na organização da sociedade civil. E o que o Jamerson com certeza vai trazer para a gente é como que nós vamos, nesse período, enquanto política educacional, então a Fernanda apresentou a programação para vocês no âmbito da educação especial, da gestão educacional, no âmbito da arte, o professor Yaskra vai trazer para a gente, enfim, lidar com educação em tempos de pandemia. Agradeço ao nosso palestrante desde já, vou apresentar um pouquinho do currículo dele para quem ainda não conhece,
e passo a palavra para o mesmo. Professor Jamerson, então, ele está diretor-geral do campus Vila Velha, né? Professor pesquisador do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, atua nos cursos técnicos, técnico integrado, na graduação, licenciatura em Química, Pedagogia, na especialização, no mestrado em Humanidades e no Profiqui, que é o mestrado profissionalizante em Química. Ele é pós-doutorado, doutorado em Psicologia, mestrado em História Social e Política pela UFES, especialista em Gestões Políticas Públicas, especialista em Educação de Jovens e Adultos, especialista em Filosofia e Análise, MBA em Gestão Escolar, bacharel e licenciado em Filosofia, psicólogo formado pela UFES, bacharel em Direito. Tem experiência no tema Psicologia Social, Ensino, História e Filosofia das Ciências, formação de professores, gênero e religião. Também atuou aí como presidente, né, do Conselho Regional de Psicologia, gestão 2016 e 2019. Gente, vocês viram que dá trabalho, né? Apresentar o currículo do Jamerson. Enfim, sejam bem-vindos todos novamente. Gente, só informe, daqui a pouco, os nossos monitores aí que também colaboraram com esse evento, preciso já, desde já, agradecer aos nossos alunos, né? Colaboraram aí com a gestão desse evento, com tudo que acontece, e daqui a pouco eles vão liberar aí um link para vocês, que é a lista de presença. E qualquer dificuldade também, a gente vai disponibilizar aí um e-mail para contato com a comissão, tá bom? Nossos alunos, só citar aqui, Jamerson, rapidamente, que estão na comissão, então, é a Luana, é a Bárbara, é a Karine, eu vou esquecer, vocês já me conhecem. É a Luana, que vão, escreve no chat para mim aqui, quem eu estou esquecendo, gente? A Luana, a Bárbara, a Karine, quem mais? A Sara, tem mais gente, tem mais um. É a Letícia. Obrigado, então. Perdão, Luana, Bárbara, Sara, Karine e Letícia. Gratidão a vocês, tá, gente? Muito obrigado. Jamerson, com a palavra, você tem, então, entre 35 a 50 minutos para a exposição. Em seguida, a gente abre para o debate, ok? Lembrando a todos, nosso teto do evento máximo é 18h30, tá, gente? Então, gente, mais uma vez, boa tarde, então, a todas e todos, agora na condição de estar ajudando aqui nesse processo, né, de discussão de hoje, né? Então, são 17h28, espero conseguir aí manter o nosso tempo. Tá, vamos lá, gente. Então, como vocês viram, né, então, assim, já temos aqui 47 pessoas, né, preciso ficar aqui agudizando o problema que nós tivemos com a palestrante efetiva, né, do momento de hoje, né? Então, nós tivemos um problema com ela e prontamente, então, Wilson e Fabiana entraram em contato comigo para que nós tivéssemos, então, não uma palestra. Não vou dizer aqui que nós vamos ter hoje uma palestra, até porque, né, se de fato a forma fosse uma palestra, certamente eu não utilizaria esse título, né? Educação em tempos de pandemia, desafios da organização escolar. Até porque eu tenho pavor à palavra organizado. Né? Não que eu não seja organizado, ou que eu não goste de organização, mas organização escolar dá para a gente uma ideia de que as coisas foram de tal modo acertadas, enfileiradas, como numa escola, sabe, lancasteriana, numa escola da fila, numa escola que tivesse um tipo de organização, né, que permitisse, então, a sua eficácia, o seu funcionamento. Então, se eu pudesse dar um nome, tivesse tido tempo de dar um nome, né, com essa ideia que tiveram, eu ia colocar algo do tipo assim, uma ode à desresponsabilização docente e à desorganização escolar. Aí sim, desafios da educação em tempos de pandemia. Né? Teria mais a minha cara, as minhas vertentes teóricas, as minhas filiações epistemológicas.
Eu quero dizer o seguinte, como não vai haver palestra, vai haver um bate-papo, eu tomei a liberdade, então, de pensar nesse momento como justamente um bate-papo, em que eu pudesse, junto com vocês, pensar alguns problemas, pensar algumas questões, né, frente ao momento que a gente vive hoje de pandemia. Primeiro, vamos pensar o seguinte, né, esse momento da pandemia é um momento em que acentuou-se no Brasil e no mundo, né, o esgarçamento do tecido social. Então, aquilo que já tínhamos, já desde as leituras marxistas, de que o mundo, né, possuía polarizações entre as classes, essas polarizações ficaram mais acentuadas. A gente consegue perceber que nós estamos vivendo um momento de miserabilidade ou de empobrecimento, em muitos sentidos. Um empobrecimento, né, de fato econômico, porque não houveram políticas guarda-chuvas eficazes em termos de política de governo e, obviamente, para o alicerçamento das políticas públicas, porque, afinal de contas, as nossas políticas públicas já se encontravam há algum tempo já fragmentadas e empobrecidas na natureza do atual governo, que não entende que políticas públicas, que são políticas perenes de governo, elas de Estado, elas devessem acontecer, e foi dando força, ou tentando criar condições para outras políticas de governo, e não políticas de Estado. Então, nós temos a política ambiental completamente esgarçada e enfraquecida, nós temos uma política econômica alinhavada, né, com um esquema neoliberal, né, dos banqueiros, do endividamento, tá? Tanto é possível ver na questão das taxas econômicas, por exemplo, a questão da Selic hoje está mais baixa, tem justamente esses vieses. Nós não temos política de saúde eficaz, nós ficamos sem um ministro, né, de governo da saúde durante muito tempo no governo, nós tivemos um ministro, aspas, interino, que fragmentou e impediu o acesso das informações com relação à pandemia. Então, nós tivemos um Ministério da Saúde, né, muito mais preocupado com a desinformação do que o acesso real da informação à saúde. Nós temos, então, um problema com uma política educacional que ficou durante mais de um ano sem mostrar para onde ia, misturando coisas nos seus documentos, misturando perspectivas de alfabetização, por exemplo, que não tinham nada a ver uma com a outra, criando uma colcha de retalho sem propósito. Então, do mesmo jeito que eu ligava a televisão e assistia uma propaganda do MEC, falando, né, de uma alfabetização caseira, familiar, de uma educação familiar, quase que tirando da docência o seu lugar legítimo de atuação. Nós, então, vivemos um momento de miserabilidade, de empobrecimento enquanto política pública total. E uma miserificação, a miserabilidade gerada também, obviamente, pela pobreza científica, né? A gente vê, novamente, opiniões tentando ganhar um tônus de episteme que não tem, de logos que não tem, né? Discursos tentando destituir ou colocar em xeque, em interrogação, as questões, por exemplo, de aquecimento global, né, os discursos terraplanistas, o questionamento, né, da eficácia e da eficiência das vacinas, e uma destituição do lugar do cientista no mundo. Então, quando a gente pega, então, e analisa, né, os índices de analfabetismo científico no Brasil,
a gente percebe que, de fato, esse governo, ele muito se beneficia da miserabilidade e do discurso proveniente da pandemia. Então, nós não vivemos uma pandemia de SARS-CoV-2, de Covid-19. Nós, obviamente, vivemos uma pandemia de Covid-19, mas, para além disso, vivemos um momento da pandemia, né, do negacionismo científico, da miserabilidade das políticas públicas e sociais, do enfraquecimento do lugar das pessoas, enquanto pessoas, dentro dos esquemas de construção ou de pensamento do Estado. Então, a democracia é colocada em xeque por conta da opinião. Né? Quando nós falamos de polarização, nós não estamos falando apenas de viver numa polarização entre, né, esquerda e direita no Brasil. Nós vivemos uma polarização entre forças que se antagonizam para dizer o futuro deste país, ou o entendimento, a heurística, a maneira que nós vamos enxergar a pátria enquanto nação. Tá? Então, quando nós falamos de educação, nós falamos de todas essas coisas. Porque desafio, pensar mesmo, desafios nesses tempos de pandemia, é pensar os desafios da política educacional em tempos de governo de direita. É pensar os desafios das políticas públicas em tempos de cristalização e perda de autonomia dos investimentos e perda, obviamente, de sentido, de enfraquecimento das classes populares naquilo que elas poderiam dizer ou se colocar na linha de batalha, de frente, enfim, para conseguir fazer algum processo de resistência àquilo que é colocado. Então, quando colocamos aqui que vivemos um momento de miséria, vivemos um momento de miséria a lá Sísifo, na minha opinião. E agora eu abro, inclusive, o coração, né, como diretor de um Instituto Federal do Espírito Santo, né, como um docente, como um professor, como alguém que está ligado nos números da nossa escola, né? Por mais que pareça a ideia de instituto, parece algo tão longe de nós, parece algo tão melhor do que nós temos, né? O instituto, né? Tem um garbo, né? Na verdade, nós estamos falando de uma escola que é educação básica, né? Que é em todas as modalidades, ali tem várias modalidades e níveis, mas é uma escola de educação técnica, uma escola profissionalizante, é uma escola de nível médio, é uma escola de ensino superior, é uma escola de pós-graduação, lato sensu e formação de professores, é uma escola de estrito sensu, mas é uma escola, tá? E aí eu digo, alá mito de Sísifo, porque vamos lembrar o que acontecia no mito de Sísifo, né? Sísifo recebeu um castigo, ele tinha então que empurrar uma bola de pedra, né, gigante, até o alto do morro, e de repente se lhe escapava das mãos a bola gigante de pedra, e Sísifo tinha que voltar então à planície, pegar e empurrar a bola gigante de novo, né? Esse castigo de Sísifo parece que se afeiçoou aos nossos tempos. Porque para quem imaginava que eu fosse falar de desafios no tempo de pandemia, a nossa necessidade de estarmos pensando a tecnologia, eu quero pensar a tecnologia como Paulo Freire pensou a tecnologia. Pensar as tecnologias sociais, e não as tecnologias informacionais, computacionais, das redes sociais. Né? Porque passaram para nós uma ideia de que nós temos, então, que é culpa do professor, é coisa do professor. O professor agora tem que filmar a aula, tem que saber todas as tecnologias, tem que se aprimorar, é responsabilidade, então, docente, então, estar tecnologicamente preparado para os desafios deste momento. É claro que a gente não para no tempo e a gente vai falar assim, por mais que nós tenhamos uma necessidade, né, para nós, professores de mais tempo aí, uma necessidade maior da presencialidade,
porque a presencialidade evoca democracia, porque ela evoca participação, ela permite outras trocas que não são possíveis, às vezes, no tecnológico, porque o tecnológico produz essa ideia de Sísifo, de que eu estou sempre atrasado, de que eu tenho compromissos a todo tempo, que eu não sei mais o horário que é meu, o horário que é do meu trabalho, o horário que é da minha família. Então, existe uma fluidez, uma liquidez nas relações e um aprisionamento no tempo. Acontece o que a gente tem percebido, muitas disrupturas egóicas, né? As pessoas vão se fragilizando de tal modo, fragilizando as suas atuações, que fica lá empurrando uma bola gigante, né? Eu tenho que dar conta da tecnologia, eu tenho que dar conta disso, eu tenho que dar conta daquilo, eu tenho que dar conta de um bocado de coisa, e a gente tem um limite no dar conta, né? Nossa humanidade nos coloca isso, nós temos um limite da conta, nós não damos conta de tudo. Nós não conseguimos fazer tudo. Nós não conseguimos trabalhar no tempo das demandas, no tempo da tecnologia, no tempo de como é gerida a informação nesse momento. Então, nós somos atravessados por esses aprisionamentos, por esse castigo de Sísifo, no entendimento de que nós precisamos reestruturar tudo, que precisamos modificar tudo, que nós temos que mudar as relações, que o problema é o trato pedagógico, o problema é a didática, e eu tenho que modernizar todas essas coisas. Então, vamos modernizar todas as coisas. Então, vamos pensar aqui, então, a gente podia ter feito um momento para conversar sobre sala de aula invertida. Podíamos ter feito um momento para conversar sobre metodologias ativas na educação. Mas por que a gente pensa de uma outra maneira? Porque, por mais que algumas tecnologias educacionais sejam muito potentes, o que nós presenciamos é o avanço de tecnologias educacionais tem para todo lado, aparece uma nova ferramenta informacional, um novo jeito de gerir didaticamente a sala de aula, mas, ao mesmo tempo, um empobrecimento gigantesco das relações, e que são essas relações que permitem, de fato, chegar nas pessoas o trato educacional e a ciência. Então, fico pensando, né? De fato, a gente vai lá, disponibiliza o AVA, disponibiliza a aula síncrona, disponibiliza o texto, disponibiliza e vai disponibilizando. Agora, a pergunta que fica em tempos de pandemia é se as pessoas estão disponíveis. Se a escuta está disponível. Se a ágora, se o espaço de discussão está disponível. Porque a gente não sabe se as pessoas estão interagindo com a gente. A gente não sabe se a gente está acessando as pessoas. A gente não sabe se está tocando as pessoas. E a função da escola é criar lastros culturais, enfim, atingir as pessoas de modo a possibilitar que a educação de fato aconteça, porque nós não pensamos em educação de modo behaviorista, não é um estímulo que dá um ratinho que dá uma resposta para o cachorro que saliva. A escola não é isso. Então, não é o pense bem da Tectoy, lá para quem é nascido na década de 80, vai lembrar, né? Não é uma maquininha que você coloca uma resposta pura e simples a uma pergunta que é demandada. Educação não é isso. Educação não é uma relação do indivíduo apenas com o texto. É uma relação desse indivíduo com todo o contexto. Então, é o texto e todas as narrativas e todos os textos que vão estar para além desse texto que está disponibilizado. Então, necessita, então, de uma sincronicidade. Necessita de uma partilha. Necessita de uma troca. E então, como fazer? Como fazer?
Por quê? De um lado, o Estado te coloca a severa posição de que você tem que estar presente. De outro, você sabe que a presença ela não é tão suficiente ou ela é insuficiente para chegar ao propósito educacional que você esperava. No centro, a pessoa docente que, em relação consigo mesmo, não consegue se perceber como um bom professor ou limitado por todas as tecnologias. E o aluno, que também, cerceado nos seus direitos, olha para aquilo ali e não vê a interação que necessitava. E aí, então, nós temos um problema. É um problema político, um problema econômico, um problema social, um problema cultural e, obviamente, se cultural, um problema educacional. Nós temos colocado um problema educacional. Que tem sofrido, para além, repito, com a Covid, com a pandemia da polarização. Tá? Então, você pensa o seguinte, mas, Gemerson, você é diretor de um campus do Instituto, e nós tivemos, então, né, que lidar com as APNPs. Como isso? Desse jeito, da maneira que nós lidamos. Tentando humanizar o máximo possível as relações que a gente tinha disponível. E nós fizemos esse processo de humanização. É óbvio que não foi o processo de humanização que nós gostaríamos, que nós esperávamos, mas, como muito bem disse o Wilson no início desse momento, nós fomos os primeiros a responder. Estamos sendo os últimos a pensar no retorno à presencialidade. Então, o que acontece, então? Se isso não é um processo que a gente está esgarçando ainda mais as tensões culturais e políticas, eu não sei o que é. Exemplos. No campus Vila Velha, por exemplo, nós, na seara daquilo que é custeio estudantil, auxílio estudantil, nós não tiramos nenhuma possibilidade de auxílio estudantil. Aí acontece, tinha alguns auxílios que eram para algumas coisas fins. Por exemplo, transporte. Auxílio de transporte. Significa o quê? Que aquele auxílio era pago para o aluno vir para o campus. O que o governo falou, via Ministério Público, que nós não poderíamos dar auxílio transporte. O que a gente faz, então? Transforma o auxílio transporte em auxílio material didático. Porque aí sim, a gente teria justificativa legal para conseguir fazer com que aquele dinheiro que era reservado para os alunos chegasse aos alunos. Fora auxílio conectividade, auxílio na entrega das plataformas, enfim, do hard. Nós pegamos computadores ou tablets do campus, enfim, fomos tentando criar, na loucura da inacessibilidade, na loucura do que era exigido para nós, alguns pontos de sanidade. Dando tempo para que docentes e discentes e técnicos conseguissem minimamente fazer seus planejamentos e conduzissem as suas disciplinas. Ah, Gemerson, mas eu achei que o tempo foi curto. Olha, nós somos o campus que teve um semestre de 29 semanas e 2 dias. Enquanto o semestre da UFES, quando for reaberto agora, é de 14 semanas. E aí eu fico me perguntando, o que era possível fazer além? Porque a gente se cobra enquanto gestor e fica pensando, toda hora que há uma reclamação, que há um pedido mais incisivo, que há uma cobrança, o que podemos fazer além? E as pessoas foram dando o cado daquilo que tinham. E aí, se eu for pensar
de uma maneira miraculosa, nós fomos partilhando e fomos multiplicando o universo do possível. No mundo desse da miserabilidade, do sucateamento, da cristalização, dos conflitos de classe sem jeito, das imposições governamentais, a gente foi tentando fazer a partilha do possível. Uma economia do possível educacional, uma economia educacional do possível é aquela que a gente partilha, às vezes, aquilo que não tem. É claro que cada aluno e cada docente tem sentido, e cada técnico tem sentido o momento da pandemia de uma maneira. Alguns sentiram de tal forma o processo esse processo de sucateamento que ficaram impossibilitadas, inclusive, do próprio dizer. Foram destituídas do lugar de dizer. Foram colocadas num processo de marginalização tal que não conseguiam sair e poder gritar aquilo que estavam sentindo. Mas a escola também não pode ser responsabilizada porque ela também sofreu. Eu falo alguém como que representa a escola nesse momento. Quantos professores que adoeceram nesse momento? Quantos professores que não conseguiam pegar e falar assim, e dar a mais, porque já tinha dado tudo o que tinha. Eu tinha dado tudo o que tinha. Alguns a gente sabe, porque isso acontece em todas as redes, em todos os lugares, humanos, né? A gente sabe que tem pessoas que também não têm o que dar, por conta de limitações didáticas, limitações pedagógicas, limitações valorativas. Ou não foi formada para aquilo, ou também não está nem aí para aquilo, enfim. Existem diferentes tipos de pobreza. Agora, fato é que institucionalmente o que nós estávamos fazendo era uma partilha do universo educacional possível. Numa didática meio sem jeito, numa pedagogia preparada, ensaiada, investida, mas ao mesmo tempo sem jeito, porque sempre se pensou em outros espaços, sempre se pensou em outras plataformas, que não redes sociais, que não câmeras, e mais parecida com a presença, com a fala, com a roda. Mas a gente foi fazendo, porque era necessário fazer alguma coisa. Nesse campo da educação, e eu coloco em especial para os futuros licenciados, ele não é espaço para amador. Os futuros licenciados, né, os atuais licenciados. Não é espaço para amador. Porque, geralmente, nos cobram mais do que nos ofertam. Então, nós somos intelectuais, cientistas, pesquisadores, extensionistas, membros de comissão, docentes, técnicos, gestores. E a coisa não para ali em fazer gestão escolar ou pensar a organização escolar não é pura e simplesmente chegar lá e pagar um fornecedor. Não é fazer uma compra governamental, pensar, tem papel higiênico no banheiro? É muito mais do que isso. É pensar, inclusive, como nós organizamos o tempo. Então, estamos passando um momento necessário de retomarmos, para além da vacina do Covid, retomarmos a vacina da sanidade nos processos. Uma vacina que nos precavenha do adoecimento em que nós estamos sendo colocados. E falo dessa vacina
com bastante energia, que é a vacina da empatia. Muito tem se colocado nos dias atuais a necessidade de sermos empáticos na educação. Você é empático? Você está sendo empático com o outro? A pergunta que me fica é: eu faço uma reflexão sobre a minha condição de empatia? Ou eu só cobro empatia dos outros? Eu só cobro o que vem dos outros? Ou eu paro um instante, faço uma reflexão memorial e, em minha memória, agradeço também aqueles que desempenharam alguma coisa em prol dessa escola que se quer fazer presente, mesmo em tempos de pandemia. Me fica a necessidade de que nós tenhamos que fazer uma reflexão sobre até os termos que nós temos utilizado ultimamente. Tem me dado gastura o termo empatia. Porque a empatia sempre são os outros. Como no mito sartriano, em que os demônios são os outros, parece que os empáticos devem ser os outros e nunca eu. De fato, temos passado por um processo de apodrecimento, de empobrecimento, de esgarçamento nos tempos contemporâneos. E a gente precisa, então, retomar o nosso vínculo com a esperança, o nosso vínculo com a luta, a necessidade de pensar o nosso lugar e a nossa identidade. Aonde quer a educação chegar? Aonde quer essa escola chegar? Eu lembro, essa reflexão me fez pensar aqui em outro momento. No momento estava Fernanda, Fabiana, eu, professora Michele, que hoje já foi para o Rio de Janeiro, professor Eglaí, que foi, inclusive, meu professor de português no primeiro ano do ensino médio. Depois eu tive a graça de voltar para o IFES como docente, de ser colega do Eglaí. E hoje é um professor que se encontra, inclusive, adoecido. E o professor Ricardo, que foi para o Instituto Federal do Ceará. Nós nos perguntávamos, nós, professores da área de educação, vamos ser o quê aqui no IFES? Nós vamos continuar servindo só aos outros cursos? Vamos ser professores apenas auxiliares? E a gente falou que não. Que a gente queria um curso também com uma identidade nossa. Um curso genuinamente de educação. E outros colegas, então, foram se juntando com o nascimento da pedagogia a esse sonho. E hoje nós temos um curso de pedagogia no IFES de Vila Velha. Eu consigo, pensando todas as necessidades que nós temos e todas as lutas que nós temos. O sucateamento dos investimentos públicos, a necessidade de construirmos resoluções mais efetivas, de pensarmos metodologias de inclusão mais potentes, pensar políticas de saúde dentro do circuito educacional para docentes técnicos e discentes, a formação continuada que a gente precisa tanto em todas essas tecnologias que a gente aprendeu a mexer, ou está aprendendo ainda a mexer.
Pensando tudo isso, eu fico imaginando que, de maneira ainda muito esperançosa, que há jeito na educação. Que a educação, enquanto política pública, tem futuro. Em tempos de pré-pandemia, em tempos de pandemia, em tempos de pós-pandemia. Mas requer isso um investimento maciço nas relações. Não é o Zoom, não é o Meet, não é o AVA, não é a metodologia ativa, não é qualquer possibilidade tecnológica que vai fazer isso. O que vai fazer isso efetivamente acontecer é o cado humano que se faz na relação efetiva com o outro. Então, queria terminar minha fala, para além de gestor educacional, hoje dizer: professor, confia no seu aluno. Aluno, confia no seu professor. Porque se a gente não confiar junto na escola, a gente vai continuar nessa luta de Sísifo, empurrando uma pedra, e que a gente não vai conseguir efetivamente nada nesse trabalho. Eu sei que as pessoas já têm dado muito além do que podem. Eu, por exemplo, estou falando aqui na frente dos meus colegas professores, eu não tenho coragem de pedir, às vezes, para entrar em uma comissão mais. Mas eu sei que se a gente lidar de frente com essas lutas, que a gente vai ter, já tinha no pré-pandemia, estamos tendo agora e mais aguçadas na pandemia, e que vamos continuar tendo depois da pandemia, a gente vai conseguir construir um mundo melhor. Poxa, se eu não tenho esperança nisso, se eu não tiver mais esperança de que amanhã vai ser melhor do que hoje, de que as relações vão ser mais próximas e mais respeitosas, não tem sentido mais continuar. Nós estamos lá colocando mais tijolo, fazendo quadra, montando bloco de extensão, pensando em internet, pensando em comprar aquilo, e gesticula isso, e faz divisão de professor, e reestrutura a resolução, e vai caminhando, mas uma questão é, nós não podemos nos perder nesse caminho. A ética docente não pode se perder nesse caminho. Senão nós vamos ter blá blá blá, nós vamos ter currículo. Tem professor que há muito tempo já não sabe mais o que é docência. Já se perdeu tanto no seu currículo que a preocupação de publicar o artigo na revista do Oriente Médio, que talvez nenhum aluno vai ler, ele já se perdeu, né? Já se perdeu. Enfim, que essa primavera que nós estamos começando na pedagogia seja uma reflexão política potente para a educação no IFES e para a educação do Brasil. Queria deixar meu sincero agradecimento a cada um, a cada uma que tem lutado na sua trincheira em favor de construirmos um país mais decente e uma educação mais humana. A gente erra, mas mesmo errando, a gente erra tentando acertar.
Grande abraço, Wilson. Então, passo a palavra para vocês, para a gente, sei lá, pensar alguma coisa, conversar alguma coisa. Enfim, é isso. Agradeço, então, as contribuições do professor Jamerson, as reflexões que oportunizaram a pensar aí o nosso contexto de pandemia e o contexto em si das políticas educacionais. O professor Jamerson, ele traz contribuições para que nós possamos entender ou provocações para que nós façamos reflexões de práticas que estão correlatas para além da educação, né? Quando o professor Jamerson ele fala do contexto institucional, político, estrutural, histórico do período da pandemia, ele vai então discorrendo como isso vai impactando no desenho das nossas políticas públicas, em especial nas políticas educacionais. A crítica dele à questão da categoria organização escolar, então correlata aí a um distanciamento que vai existir de algumas camadas da sociedade ou da própria escola mesmo em relação a todas as possibilidades que são tidas como colocadas como coletivas e nós sabemos que não. Elas podem ocorrer para alguns e para outros não. Isso aí vai sendo aí algumas questões que vão se pondo, né, nesse período aí de pandemia. O professor Jamerson, então, ele também vai aí, já no seu encerramento, na realidade, das suas reflexões, trazendo a necessidade da esperança, e essa esperança desenhada também na figura do aluno e do docente. A importância que vai existir dessa horizontalização, na realidade, aí, da educação entre docência e discência em prol aí de um mundo melhor. Gente, assim, eu não gosto de mediar, né, que eu fico olhando para a cara do palestrante assim, eu acho que eu não falei isso não, tá? Enfim, são as contribuições aí, algumas anotações, algumas reflexões que eu trouxe aí das questões colocadas pelo nosso palestrante. Eu vou organizar, gente, o nosso debate da seguinte forma. Bloco de 3 perguntas e a gente, então, passa para o palestrante. 3 perguntas, palestrante. 3 perguntas, estourou o nosso teto, a gente, então, encerra com as 3 e encaminha o restante para o e-mail. E eles vão se comprometer a responder vocês. Nós estamos tentando ser fiel no tempo, gente, para que a gente sempre consiga estar desenvolvendo as nossas atividades. A gente sabe que eu, por exemplo, quem me conhece sabe, eu levanto muito cedo, né? Gosto da minha dinâmica mais diurna. Então, para que a gente possa atender a todos e não o evento do IFES vai até 9 horas, não. Nós vamos fazer esse meio termo aqui para a gente atender a todos, fazer um horário aí que seja humanamente possível, uma atividade humanamente possível para os palestrantes e para nós também. Bom? Por isso eu estou prezando aí pela questão do horário. Então vamos lá, quem gostaria de fazer perguntas, colocações, problematizações? 1 minuto aí no máximo para pergunta ou para problematização. Pode aí escrever no chat. Ou então abrir o microfone, sem problemas, tá? Eu anoto aqui o nome de quem está fazendo a pergunta. Quem gostaria de começar? Posso falar, Donizete falando? Sim, Donizete, pode. Muito bem. James, quero agradecer as suas palavras. Uma pedagogia crítica, ela começa sempre com um diagnóstico de realidade. E foi o que você fez. Então, um bom começo para a nossa semana pedagógica. Não podia ser diferente, não. Você traz fatos, causas, consequências, e deixa para a gente aqui, então, essa proposta de buscar uma educação transformadora para essa situação desafiadora que a gente tem por aí. Não é? Então, eu quero só agradecer e penso que você foi muito feliz
em trazer para nós esse diagnóstico de realidade. Não existe outra forma de fazer pedagogia que não seja começar vendo que realidade que a gente tem. E você trouxe isso aí para a gente de uma maneira bem clara. Muito obrigado, tá bom? Grato ao professor Donizete pelas colocações. A professora Priscila, então, também traz aqui no chat uma questão. Parabéns, Jamerson, pelas suas reflexões tão sensíveis e lúcidas. Poderia falar um pouco mais sobre a relação entre empatia e alteridade? Forte abraço. Mais alguma outra colocação, gente, para a gente encerrar esse primeiro bloco? Jamerson, eu tenho, então. Vou fazer, então, aí, fechar o bloco. Nesse contexto de... Você falava dos conceitos das categorias que te incomodam. Não sei se é muito bem esse o termo que você utilizava, mas existe um termo que me incomoda, é a ideia da nova normalidade. E essa nova normalidade, ela vem acompanhada também de uma naturalização da morte, uma naturalização dos processos educacionais, uma naturalização, inclusive, de que é necessário enfrentar mesmo, todo mundo vai ter que pegar, todo mundo vai ter que morrer, alguém vai ter que fazer esse movimento. E essa naturalização, essa banalização, no sentido aí do retorno das aulas presenciais, que é uma questão dicotômica. Alguns querem, outros não querem. Como pensar isso? Esse novo normal e essa banalização, uma banalização que eu costumo dizer que ela é muito presente em alguns estamentos, que não posso dizer estamento, não, algumas instituições, em especial na instituição educacional. Me parece que vai todo mundo voltando a funcionar com uma testagem, uma defesa de todos vão ser testados, e quando chega na educação, é um percentual que vai ser testado, é um inquérito, enfim. Gostaria que você problematizasse isso. Por que na educação isso é mais banalizado, naturalizado? Vamos lá, meus queridos. Então, primeiro, agradecer imensamente, muito me honra o professor Donizete dizer que eu consegui fazer um bom diagnóstico da realidade. Assim, Doni, você para mim é uma inspiração, um professor, assim, da minha mais alta estima, da minha, de fato, profundo reconhecimento. Então, assim, agradeço a menção, né, do diagnóstico da realidade, mas eu concordo plenamente com você. Acho que para a gente pensar a educação, não dá para a gente pensar apenas, sabe, os processos didáticos, pedagógicos, e como vamos redigir, e como nós vamos adequar, né, sem a gente olhar que essa educação ela é fruto de um tempo, né? A educação que nós vivemos hoje é fruto do ipsis do tempo em que nós vivemos, né? Ela é consequência direta da maneira como a sociedade hoje tem intervido no mundo e compreendido o mundo. Então, pensar esses processos de sucateamento, né, do processo educacional, obviamente, pensar, ter a necessidade de passar por essa parte ruim para a gente apontar para algum futuro, né, para alguma saída. Então, mas, assim, muito me engrandece, né, o seu carinho e, enfim, todo o meu respeito, todo o meu afeto para você, Doni. Pri, vamos lá. Igualmente, minha admiração, minha amiga, a questão da empatia com relação à alteridade. Eu acho que a gente tem cobrado sempre muito do outro mesmo. A alteridade tem se colocado, a meu ver, sabe, como Emmanuel Levinas tinha apontado, né? O outro é aquele que me acessa antes do mim mesmo. O outro me chega de antemão, ele é furtivo. Então, a relação com os outros hoje, quando ela é impossibilitada pelo isolamento, né,
ela vai mais concentrada naqueles pequenos momentos ou ela vai difusa no internet, né? Então, a rede social hoje se tornou a porta de manifestação de muitas pessoas, né, que não tem acesso ali para conversar, para se relacionar em casa, então se relacionam pelas redes sociais. E aí, a gente cobra muito do outro, né? Tenho percebido isso, que a cobrança aumentou demais. A pessoa cobra empatia, mas nunca não diz um muito obrigado. Não diz um muito obrigado. Não reconhece nada que ganha. Só cobra, 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 cobra. É como se nós tivéssemos, sabe, a doença do Mateus, sabe, do cobrador de impostos. Toda hora a pessoa está à sua porta exigindo de você a manifestação do seu afeto. E não é o afeto que você pode dar, é o afeto que ela quer que você dê. Eu não reconheço mais as coisas de bom que os outros produzem para mim, mas o de mal eu estou pronto para apontar. Então, assim, fico muito pensativo nessa relação da empatia com a alteridade hoje, porque se dá por vias muito agressivas. Sabe, sei lá, você coloca lá, um post do aniversário do campus. E a pessoa vem falar, mas é isso, é aquilo outro. Gente, eu tô falando, o post na rede social é do aniversário do Instituto, de 111 anos. Não, mas eu tenho que, não sei o que, quer dizer, a manifestação pública, política, verdadeira, ela se dá em redes de dialética e mais de dialogicidade. Eu tenho que permitir o outro, não aniquilar o outro da conversa. Se eu destituo o outro, se eu mato o outro, não tem diálogo, tem monólogo. E tenho percebido que esse é um dos movimentos mais fortes da polarização que nós temos hoje. As pessoas escondidas atrás dos seus avatares, da sua rede social, na distância, está preocupado se o outro está sentindo, que o outro está bem, como é que o outro está. Eu quero lhe espoliar mais um pouco. Eu quero tirar o que é meu de direito. Aí a gente tem, né, a imagem, né, do homem, né, do esfacelado, né, que lhe tira o fígado, lhe tira os rins, lhe tira tudo. Nossa Maria, se tá tudo normal é o o link, beleza. Justamente, Maria, porque não tem nada normal, não. Sim, entendi, Maria, porque nós vivemos um momento patológico, assim, sui generis. Nós vivemos um momento que é o momento do combativo, né? Então é isso, eu acho que existe uma crueldade também nas relações que estão sendo estabelecidas, né? Que o outro vai lhe exigindo, vai lhe colocando numa situação, te pedindo coisas que ele mesmo não concede para o mundo. Aí até uma reflexão que eu faço, né, gente? Se você acha que os outros têm que ser empáticos com você, que você tem direito a receber empatias dos outros, dê empatia também. Dê a sua parte de agradecimento. Dê a sua parte de reconhecimento. Dê. Não só peça. Entendeu? E entenda também, né? Esse é um problema psicológico, na verdade, né? É quando o cara diz assim, a pessoa diz, minha mãe não me ama. Mas espera aí, ela não te ama? Ou ela não ama você com o amor que você
construiu intelectualmente acredita que era aquilo ali o ideal de amor. É diferente, bem diferente. Exatamente, tá? Uma empatia seletiva com os meus, com os que me agradam, com os que me reforçam, aí sim, com todos os outros eu só exijo empatia. Vamos agora um pouquinho, né, conversar com o Wilson, né? Wilson, né, foi um brinde também a sua vinda para o campus Vila Velha, né? Alguém de uma dedicação especial, né? Especial mesmo. Então, assim, muito obrigado pelo carinho, Wilson. Eu acho o seguinte, né? Nós vivemos tempos, assim, necro mesmo, né? Necro naquilo que a gente já entendia pelas políticas necrofílicas, né? Que é o quê? Quanto pior, melhor. Quanto mais destituído, melhor. Quanto mais enfraquecido, melhor. E é a política que a gente já vive há algum tempo, né? Desde a década de 80, nós estamos colhendo um pouco do que nós plantamos ali no final da década de 80, né? Que era a cultura do filho Ine, da criança, e agora está cada vez mais expositiva, né? Você não pode dizer não há limites. Então, nós vivemos uma sociedade que é fruto desse tipo de educação. A sociedade winner, uma sociedade meritocrática, competitiva, do vencedor, né? Uma sociedade que acha que é ético se for para vencer em cima do outro, se for para ganhar, não tem problema, não há um problema moral colocado, ético colocado, é ganhar em cima do outro. E essa, então, essa construção epistemológica, afetiva, psicológica, no nível das relações, esse emaranhado de coisas aí, nutriram o sistema político e econômico que nós vivemos hoje, que vai dar apenas para aqueles lugares que acham que tem que dar. Então, a educação não é esse lugar privilegiado. Quem são os educadores, os docentes, os intelectuais, os cientistas no Brasil hoje? É o inimigo. Alguém que tem que ser combatido. Nós somos o inimigo. E como inimigos, nós temos que ser colocados no perigo. Nós temos que ser amordaçados, nós temos que ser açoitados, nós temos que ser sucateados. É quando fala que o servidor público não trabalha, que todo servidor público é preguiçoso, está se construindo uma imagem. Essa geração ali que não recebeu limites, ela entende que pode falar tudo e construir uma sociedade que pode. Então, esse docente é o inimigo. Então, eu percebo assim que nós estamos sendo colocados nisso aí, problematizados, como foi o discurso de uma quinta-feira do presidente Bolsonaro. Ele falou com todas as letras, num dos seus discursos aí de meio de semana da casa dele lá, que nós é que não queremos voltar. Que nós, professores, é que não queremos voltar. Colocando a sociedade para criar uma imagem nossa de preguiçosos. Ué, eu ainda acho que nós estamos lutando pelo cadinho de coerência que nós temos. É entender que manter a coerência, se eu dou aula explicando ciências, e eu estou dizendo ali nas minhas aulas que a vacina é que previne a doença, como é que eu volto de qualquer jeito para a escola? A gente vive esse momento mesmo de idiosincrasia, de necrofilia, de necropolítica. É aquilo que a necropolítica se constitui. É no lugar de morte, na naturalização da morte, e já que nós somos o inimigo, que morramos nós.
É isso que está sendo colocado? Não, Por quê? Não está colocado ali, o quadro epidemiológico é que os mais jovens sentem menos. Quem vai sentir isso na escola? Né? Fica aí a interrogação, a gente sabe a resposta, né? É isso. Gente, então, alguma pergunta? Alguém quer fazer mais alguma consideração? Nós temos aí um tempinho que nos resta. Alguém? Eu? Sim, pode falar. Quem é? É a Graça. Professora Graça, pode falar, professora. Eu gostaria também de ratificar as palavras ali do Donizete, né, que me antecedeu ali, do Wilson e tal, mas eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para o diretor. Tudo bem. O professor, essa pandemia, ela veio, inclusive, evidenciar uma série de contradições, né, que está no planeta como um todo, claro, e com grandes dificuldades, e essas contradições, elas vão trazer exatamente as rachaduras que o Henrique Leff fala. De onde? Do processo civilizatório ocidental, sobretudo, né? E considerando que a educação, segundo alguns, ela é arremedo da ciência moderna, e ela vem, desde a sua matriz inicial, negando a natureza. Para que a gente tome um outro rumo, vamos dizer assim, até na construção de um outro paradigma, não paradigma da necropolítica, mas da vida, e considerando ainda que a formação do professor, via de regra, ela é uma formação que ela está muito mais pautada na ratio técnica do que na ratio política, né? Como que o senhor vê, então, esse momento de desqualificação docente, que já vem há algum tempo, né? Focalização no aluno, resgatando ali uma escola nova, e também não dando nenhuma ênfase, nenhuma luz para a questão do conhecimento. Nessa complexidade toda, professor, como produzir conhecimento e pessoas relacionais nesse momento? Ok, gente. Para a gente encerrar, tem mais alguma pergunta? A gente encerra esse bloco agora. Então, Graça, meu carinho, minha admiração por você. Eu acho assim, são muitas complexidades que você traz, né? Eu penso assim, eu acho que a gente não tem que trazer escola nova nenhuma. Eu acho que talvez nós tivéssemos que resgatar a escola antiga, sabe? Eu acho que a gente ficou muito preso, né, a isso de novas didáticas, novas pedagogias, novas tecnologias, Isso tudo aí já é consequência desse mundo rompido, dessas contradições estabelecidas, dessas políticas ambientais que não levam em consideração o político, mas apenas o tecnológico. Quer dizer, talvez nós precisamos fazer uma docência que resgata valores. E aí talvez esses valores estejam numa escola um pouco mais antiga, a escola da comunidade, né? Eu acho assim, como um pensador crítico, como um professor que tenta pensar junto com vocês, né? Todos os meus colegas aqui que eu conheço são críticos, né? Talvez eu seja de um quilate muito menor que você, que Donizete, que Priscila, que Wilson, estão aqui presentes, mas eu fico pensando o seguinte: nós precisamos fazer um resgate dessa escola combativa,
da escola da comunidade, da escola da partilha, da escola da celebração, da escola dos movimentos sociais, da escola do respeito, da escola da troca, da escola do simbólico, da escola da cultura, da escola que vê o humano, não vê o egresso. A gente está muito preso ainda, entramos numa de estar preso a essas avaliações de massa, aos processos de massa, às reinvenções tecnológicas. Eu acho que o que nós temos presenciado é que esse caminho que estamos fazendo de uma escola nova, do novo normal, tudo tem conduzido para a necropolítica mesmo. Eu penso assim que talvez nós precisamos dar um passo atrás e voltar para a escola do humano, uma escola de humanos, para humanos, uma escola de pessoas, né? E não vejo essa escola de pessoas sendo diferente da escola de democracia, uma escola de aceitação, uma escola de respeito. Eu fico assim, eu fico muito chateado com o gestor e fala assim, não, mas vocês fizeram de cima para baixo. Eu falei, gente do céu, eu fico para morrer. Teve uma mãe, um tempo desse atrás, aí chegou e colocou lá que ela assumia, na reunião de pais do integrado, que ela assumia a responsabilidade, que tinha que voltar de todo jeito, não sei o que, brigando comigo, brigando com o Wellington, brigando com Fernanda, né? Que ela era não sei o que, médica, que ela sabia que nós tínhamos que voltar. Aí eu tive que dar aquela assim, né? Eu falei assim, a responsabilidade pela vida do seu filho é sua. A responsabilidade da vida dos meus alunos é minha. E enquanto a responsabilidade da vida dos alunos fosse minha, eu não estava preparado para colocar uma coroa de flores sobre um aluno meu, ou um docente, ou um técnico do meu campus. Então, assim, acho que nesse momento o que a gente está tentando é manter a coerência. Dói aqui, aperta ali, mas professor, aqui não foi bom, aqui. Nós estamos tentando manter as portas abertas, tentando manter esse nível de coerência, de sanidade, e pecha e puxa de um lado, puxa de outro, uma coisa não dá certo, e tal. Vejo isso como muito normal, é o movimento da escola não nova, nem a escola do novo normal. É a escola antiga. Escola antiga. Da troca, da luta, do espaço. Eu acho que é por aí. Acho que eu não sou escola novista, não. Eu sou escola velhista. É isso. Gente, eu gostaria de agradecer ao professor Jamerson, em nome de toda a comissão, em nome da coordenação do curso de Pedagogia, dos discentes do curso de Pedagogia, bem como em nome aí de todos os participantes aí, por ter enriquecido, contribuído com esse momento, oportunizado aí reflexões, a Maria Gomes, a Andressa, eu vi acima outros aqui que também trouxeram reflexões importantes aí a partir de suas colocações. É esse o desafio aí da nossa atividade extensionista. Agradeço, muito obrigado, tá, Jameson, pela participação, pela brilhante exposição. Agradeço também a cada um aqui presente, tá, gente? Muito obrigado. A gente não perde o costume, né, gente? Principalmente eu, quem me conhece, né? Aqui presente, né? Enfim, tempo e espaço meu ainda é a ideia do escolar lá, aquela questão lá. Mas neste ambiente virtual aqui, que está aqui para refletir com a gente, participar conosco aí de alguma forma. Nossa programação já foi divulgada aqui pelos alunos aí da comissão organizadora. Sexta-feira estaremos então novamente às 17 horas e a gente então traz para vocês na sexta
a professora Maristela, e ela vai trazer, Maristela é professora da UFSB, da Bahia, e ela vai trazer para nós a temática aí da questão do cyberespaço aí em tempos de pandemia. Convido a todos a estarem presentes novamente, bem como divulgar, por favor, a nossa programação. Não sei se a professora Fabiana conseguiu retornar, que ela tinha aula agora, se a professora Fernanda, Priscila, Donizete, alguém quer falar alguma coisa antes de encerrar? Caso contrário, nós encerramos por aqui. Ok? Então, meu carinho gigante a todas e todos. Muito obrigado, Wilson. Obrigado, Priscila. Obrigado, Donizete. Fabiana está lá na aula agora no mestrado. Queria dizer assim, me colocar aqui saudades. Também estou com muita saudade de vocês. Talvez no 4º semestre de pedagogia agora nós estejamos junto com a disciplina de educação especial. Pelo menos eu pedi para estar junto com vocês. Vamos ver o que vai acontecer, né? Espero que foi uma turma que eu não tive aula ainda, né? Mas, enfim, gente, muito obrigado por tudo. Estamos juntos aí na lida cotidiana, nas nossas capinas aí, na nossa batalha cotidiana aí, de tentar fazer da educação ainda uma trincheira bacana. Por que se lutar e onde lutar, né? Grande abraço. Grande abraço, até mais. E agradecer aos meninos aí do projeto de extensão, que já começou a postar lá para a gente na página, né? Feliz Dia dos Professores aí, considerando o mês de outubro. Gratidão, tá? A gente posta um stories, né? Eu vi aquela fotinha de stories, ela não é recente. Gratidão aí pela lembrança, tá, gente? Já tem a minha, já tem de Fernanda. Acredito que daqui a pouco vai ter do restante aí. Parabéns, gratidão, forte abraço. Até sexta-feira, estaremos aguardando a todos. Boa noite.